The Amazing World of the Gumball. Quem que não gosta? Hoje nós vamos ver a história completa do show. E para isso, nós vamos começar com o Ricardo. Ele é o pai do Gumball, Anaís e Darwin. Ele é um coelho gigante e bobo que passa o dia todo assistindo televisão e comendo. Se ele conseguisse um emprego, por algum motivo, o mundo literalmente acabaria. A Nicole é a sua esposa, uma mulher de personalidade muito forte e dura, que não hesita em usar um pouco de violência às vezes. O que faz dela e da Anaís serem as personagens mais racionais de toda essa história. Essa história começa com o Ricardo há 42 anos atrás, quando ele era ainda um pequeno coelhinho, abandonado pelo seu pai. A sua mãe, Jojo, prometeu a ele, dizendo que seu pai foi comprar um cigarro, só que ele nunca mais voltou. Ele era muito inocente, então ele acreditou nela. No entanto, não ter pai não era uma coisa ruim, já que seu pai era ruim com ele. Em alguns episódios do show, nós descobrimos que a sua personalidade era por conta da educação que a Jojo deu pra ele. Ela é um pouco estranha porque suas formas de educação ficaram claras no 9º episódio, onde ela teve que cuidar das crianças e as transformou em muitos Ricardos idiotas. Agora, nós vamos voltar à história principal sobre o Ricardo e a Nicole. Aqui nós vemos a pequena Nicole. Ela estava escolhendo seu futuro marido. Tudo isso começa quando ela estava cozinhando para a família e ela serve eles quando de repente a casa foi destruída e ela começou a se perguntar o que ela estava fazendo de errado. Então nós voltamos no tempo. Nós vemos o primeiro encontro do Ricardo com a Nicole. Ela estava indo para uma competição de karatê com os seus pais, que eram muito severos com ela. Teve uma vez que eles trouxeram para ela um terno com uma etiqueta escrita Doutora Nicole. Ela estava tão atrasada pro karatê por conta de alguns problemas que passou correndo por vários lugares, quando de repente bateu de frente com o Ricardo, que ficou preso dentro de um tronco. O Ricardo ficou observando enquanto a Nicole estava falando com ele e veio ajudar. O Ricardo perguntou a ela o quanto a competição é importante e o que significava para ela. Então, ela responde dizendo que faz isso para satisfazer a vontade dos seus pais, não a vontade dela. Quando a competição terminou, a Nicole ficou triste por não ter conseguido fazer o que seus pais tanto a obrigavam a fazer. O Ricardo na hora tentou animá-la e sugeriu que ela mudasse e parasse de agradar aos outros. Então, desde então, eles se tornaram amigos bem próximos. O Ricardo era relativamente diferente da Nicole. Ela estava sempre tentando satisfazer os outros de todas as maneiras possíveis, ao contrário do Ricardo. E durante a puberdade, eles cresceram juntos, mas os pais da Nicole não aprovavam o Ricardo, e muito menos a vovó Jojo. Os pais da Nicole queriam que ela se casasse com um filho de um banqueiro. O Ricardo era um nada para eles. Apesar de todas as dificuldades, eles ainda se amavam muito, até que um dia eles decidiram sair da casa dos seus pais e viver como um casal em uma pequena casinha. No casamento deles, eles convidaram todo mundo e muitas pessoas foram, menos os pais deles. A Nicole conseguiu um emprego como atendente em uma fábrica de plástico porque o Ricardo era muito irresponsável nesse quesito. Se ele arranjar um emprego, o mundo acaba. Lembrem-se disso. Depois de superar muitos problemas financeiros, eles compraram uma casa e descobriram que a Nicole estava grávida. Os pais da Nicole tentaram arruinar o relacionamento deles, enviando ela em uma viagem com o filho do banqueiro para seduzir ela. Mas, quando isso acontece, eles de fato conseguem fazer as pazes e as coisas terminam numa boa. A Nicole deu à luz a um bebê e o chamou de Gumball, ou Zack. Mas eles finalmente decidiram deixar como Gumball mesmo, porque ele era tão feio que até mesmo os médicos sugeriram que ele ficasse por alguns dias para ser examinado. Eles arranjaram uma velha casa para ficar com o bebê. Ali, eles começaram a ter uma estabilidade financeira. Nessa casa, eles tinham um vizinho bem rabugento que se chamava Sr. Robinson. Aqui, nós vamos para a parte principal do show, a aparição do peixinho dourado. Esse foi o presente do Ricardo pro Gumball, porque ele não tinha amigos e era muito inquieto, ele precisava de alguma distração. O Gumball adorou o peixinho e passou muito tempo com ele, mas infelizmente o peixe acabou morrendo e foi pro vaso. Depois de muitas tentativas de peixes diferentes, o Ricardo decidiu que não estava mais legal a situação, mas ele deu de frente com uma van misteriosa. Ele encontrou um peixe ali que tinha até um castelinho no aquário. O dono da van disse a ele que esse peixe não era um peixe normal, então ele tinha que cuidar bem dele, mas o Ricardo não se importou e deu ao Gumball, sem saber que o peixe era capaz de falar. Um dia, enquanto tirava uma foto em família, o peixe simplesmente falou com todo mundo, e por conta disso, o Ricardo se assustou e jogou o peixe pro ar.
Ele caiu na privada dando descarga em si mesmo. Todo mundo pensou que o Darwin nunca mais voltaria, mas esse bichinho laranja era muito esperto e se recusava a morrer. Ele de alguma forma voltou para casa enquanto crescia rapidamente pernas durante a sua jornada. Os Wattersons adotaram o Darwin como se fosse um filho para eles. O Darwin se juntou à escola do Gumball como irmão e amigo. Depois de um tempo, a Anaís chegou, uma coelhinha rosa. Ela era um gênio da maldade, que torturou eles no começo, porque ela era muito inteligente. Ela pulou algumas séries e se juntou aos seus irmãos. Até aqui já foi praticamente a história inteira da família Watterson. Então, nós vamos ver os outros integrantes da escola. Senhorita Simeon, o diretor Brown e muitos outros. Vários amigos do Gumball e Darwin. Essa história pode parecer algo raso, mas é difícil seguir a história porque os episódios são bem confusos, mas nós conhecemos o vazio, algo que vai mudar completamente todos os eventos do show. E o final também vai se tratar por conta do mal que vai aparecer. Seu nome é Robin, um secundário que foi completamente esquecido e jogado no vazio. O Gumball e o Darwin, com o Sr. Pequeno, descobrem uma falha na realidade e alguns personagens são escondidos nesse lugar. Um dos personagens era a Molly. Eles tentaram procurar ela em diferentes lugares e encontraram nessa realidade que leva ao vazio. Nós também vemos muitas coisas inúteis lá. E claro, a versão mais antiga do Rob. Depois de alguns episódios, o Rob voltou no episódio Ninguém. E aqui nós descobrimos como ele de fato escapou do vazio. E isso aconteceu quando o Gumball e o Darwin foram lá. Mas ele teve alguns efeitos colaterais na saída que mudaram um pouco a sua aparência. Ele também descobriu que ele era inútil por estar lá e vivia no porão do Gumball. Então Darwin e o Gumball decidiram ajudá-lo. Então eles sugeriram que ele se tornasse o vilão. Infelizmente ele gostou da ideia. Então ele se declarou e declarou o ódio que ele tinha. E assim ele se tornou o vilão número 1. No episódio O Vilão, ele tentou destruí-los, mas ele falhou miseravelmente. Foi a maneira como o show criou um vilão, porque não havia ninguém. No geral, foi uma maneira inteligente. Embora o vilão tenha sido um fracasso no início, nós vemos o seu desenvolvimento para se tornar um vilão inesquecível. Agora, com o episódio do desastre, foi vital e foi pensado sobre o Rob recebendo um controle remoto do dono da van. Esse controle remoto pode controlar a realidade. Ele também descobre que eles vivem em um desenho animado e que ele tem um poder sobre tudo ali. Então ele decide destruir a vida do Gumball depois de uma briga, mas o Gumball foi capaz de mandá-lo pro vazio. Tudo continua no episódio do retorno da 5ª temporada. Esse é o lugar onde o Gumball se teletransportou pro passado para consertar os seus erros e lutar contra o Rob de novo. Mas dessa vez, ele também foi pro vazio para salvar o Rob que eles inventaram. Enfim, o Rob consertou tudo e destruiu o controle remoto e voltou a ser um desconhecido. Rob descobriu que esse mundo era um desenho animado que se passava na televisão. Já no oráculo, nós descobrimos que a mãe do Banana Joe, que se chamava Bárbara, era capaz de pintar o futuro. O Gumball notou uma foto onde tinha eventos que ele nunca viveu. Ele estava sem roupa no meio de um desastre cercado por toneladas de pessoas. Isso aconteceu no último episódio, onde uma pintura é feita e não é revelado para nós o que aconteceu. Então nós chegamos ao episódio futuro da 6ª temporada, onde Rob sentiu o poder da banana Bárbara. Ele decidiu sequestrá-la e fazê-la desenhar o futuro. Mas a cada tentativa, ele falha, mesmo ela informando a ele que não há um futuro, pelo menos não por enquanto. Mas naquele momento, o Gumball e o Darwin chegaram para resgatá-la e tiveram uma batalha épica com Rob. Eles também descobriram que a banana não era só capaz de prever o futuro, mas também decidiram que o Rob aproveitou a oportunidade para lutar contra o Gumball e o Darwin, mas ele foi derrotado no final. Então, eles apagaram ele da realidade na última cena, e eles pediram a ela para desenhá-lo de forma engraçada, como um castigo. Eles então o deixaram, e desejavam encontrar ele no futuro, que significava que ele voltaria. E é tudo isso que nós vemos. Já aqui, era para termos um filme dessa história que infelizmente nunca chegou. Na Inquisição, um personagem real foi introduzido na escola. A Inquisição chegou para criar um novo sistema e transformar a escola de Elmore em um lugar melhor com a sua máquina. Ele tentou transformar eles em humanos de carne e osso. Mas felizmente tudo isso falhou, porque o Gumball e o Darwin arruinaram seus planos malignos. Os dois conseguiram transformar todos de volta. Então, eles tiram as roupas desse grande mal.
e foi revelado que ele era o Robbie disfarçado esse tempo todo. O Robbie tentou explicar que transformá-los em humanos era a única maneira de salvá-los e que personagens de desenhos animados deveriam receber um upgrade ou o desenho animado não continuaria mais no ar. Mas ninguém entendeu o que ele disse. No mesmo dia, naquela noite, o vazio simplesmente começou a devorar o mundo e tudo acabou. O que vocês acharam desse final? Deixa aí nos comentários as suas teorias de tudo o que aconteceu e o que o Robbie quis dizer com o upgrade dos desenhos animados.